Olá! Olá, meus queridos amigos! Olá, meus amados e queridos irmãos! Família abençoada do YouTube! Eis-me aqui, Anderson Paz de Deus, pastor, pregador, evangelista, mensageiro da Palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Pois diretamente do nosso Ministério Pés Descalços, vamos a mais uma palavra de Deus, vamos a mais uma pregação do Evangelho. E na palavra de hoje, nós vamos então ao tema: viver a doutrina certa. Esse é o tema da pregação de hoje. Viver a doutrina certa. Por isso, meus irmãos queridos, então eu peço a todos que já aí dê o seu like, faça seus comentários, ative o sininho das notificações para que você receba aí mais vídeos e mais mensagens do Evangelho e você se inscreva no nosso canal para que você ajude que nosso canal venha crescer para continuarmos aqui fazendo este trabalho maravilhoso na obra de Deus. Bem como faça também o mais importante: compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossos temas, compartilhe, porque compartilhando você estará aí cooperando muito para com o ID, para que nós possamos juntos anunciar esta palavra, as boas novas de salvação, o Evangelho de Cristo Jesus a todos os nossos irmãos. Então, vamos lá, meu irmão, participe aí em nome de Jesus. Bem, irmãos queridos, irmãos amados, vamos então ao tema: viver a doutrina certa, o qual vamos agora mergulhar na palavra que está em Colossenses capítulo 2, carta a qual o nosso querido e amado apóstolo Paulo enviou à igreja dos Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Então vamos à palavra. Porque quero que saibam quão grande combate eu tenho por vocês e pelos que estão em Laodiceia e por aqueles que não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja eu ausente no corpo, contudo, em espírito estou com vocês, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Como então recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa, ninguém vos domine por meio de filosofias e vãs sutilezas,
segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estão circuncidados com a incircuncisão, não feita por mão de homens, no corpo, no despojo do corpo, na carne, mas a circuncisão de Cristo, que está no coração. Irmãos, amados, viver a doutrina certa. Esta era a grande preocupação do apóstolo Paulo para com as igrejas. Por isso ele diz nesta palavra que ele combatia, por eles, ou seja, ele lutava, Paulo, ele tinha, ali um grande cuidado, em passar a mensagem correta, a doutrina certa para os cristãos, os fiéis daquele tempo. Porque ele lutava e combatia de maneira que se introduziam homens, os quais, tendo uma aparência de piedade, de religiosidade, os que fingiam ser irmãos, mas não eram, e que introduzia no meio do povo doutrinas, ensinamentos, ordenanças e mandamentos que na verdade eram de homens, como ele diz aqui no versículo 8, aqui do capítulo 2 de Colossenses, em que eles tentavam sempre persuadir, convencer a igreja com filosofias e vãs sutilezas, tudo segundo a tradição deles, de homens, humanas, introduzindo rudimentos, os quais não tinha nada a ver com a doutrina da graça de Deus, a doutrina de Cristo Jesus, os quais introduziam então ensinamentos, doutrinas que era de homens e não segundo a Cristo e não de Cristo Jesus. Algo que acontece até hoje, em que o apóstolo Paulo tinha muita preocupação e muito cuidado para que a igreja de Cristo não fosse enganada, para que eles se colocassem, inteiramente em Cristo Jesus, para viver a doutrina certa. Então, primeiramente temos que entender o que significa doutrina. Doutrina é um conjunto de ideias aonde tem fundamentos nos quais o autor, aqui no caso Jesus Cristo, ele lançou ali as suas leis, suas ordenanças e mandamentos, para que, sendo ensinados aqueles os quais nele crê, o segue e o serve, viva. E viver a doutrina certa faz muita diferença na vida do cristão, na vida daqueles que creem e seguem a Jesus. Porque é a doutrina certa que vai determinar muitas coisas em nossas vidas, como por exemplo, uma prosperidade, e prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Todas as áreas de nossas vidas, nas quais, inclusive, nos trará os galardões, as bem-aventuranças, as bênçãos de Deus em nossas vidas e o principal, a salvação
eterna. Então, nós precisamos ter muito cuidado em viver a doutrina certa. E isso é algo que, infelizmente, muitos irmãos em Cristo não vivem. Não vivem, porque não sabem qual é a dispensação a qual nós estamos vivendo. Por quê? É muito importante entender que, biblicamente falando, nós temos aí duas doutrinas. A primeira doutrina, a qual começou no Antigo Testamento, a qual, começando por Moisés, que recebeu as leis, os mandamentos, os 10 mandamentos, e também as leis que continham ali as ordenanças, as leis pactuais, nas quais são a primeira doutrina de Deus, o qual naquele tempo era uma dispensação, pois dispensação significa o tempo para o início de uma lei, para o início de um mandamento, para o início de uma ordenança, o qual tem o seu princípio, meio e fim, e que estas leis vigoraram, esta doutrina, ela foi válida até Jesus Cristo. Mas vindo Jesus Cristo, ele então faz o quê? Ele cumpre a lei, ele cumpre todos os mandamentos e as doutrinas do antigo pacto, da antiga aliança, e ao ser crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, então Jesus Cristo ele faz o quê? Ele retira esse antigo mandamento, esse velho mandamento. Ele retira a lei pactual, mantendo somente as leis morais, que são os 10 mandamentos. E aí, além dos 10 mandamentos, que ele mantém, então Jesus Cristo, ele institui um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento, aonde a partir dos seus ensinamentos, aonde ali em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele dá ali a eles os primeiros ensinamentos, dando ali as primeiras ideias da sua doutrina. Aí, após a morte da cruz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, ele institui o novo pacto, a nova aliança, a qual é a graça de Deus, que é o novo mandamento, a doutrina a qual nós vivemos nesta dispensação. Uma dispensação que iniciou em Cristo Jesus após a sua ressurreição, e partindo dali, ele então introduziu a sua doutrina da graça de Deus, a qual, inclusive, o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, perseguidor dos cristãos, mas era um judeu, era um mestre da lei, tinha todo o conhecimento daquele antigo pacto, daquela antiga aliança, do Velho Testamento, das leis e dos profetas, e ali então ele foi convertido por Cristo, e ali ele passa a ser o apóstolo da incircuncisão, o apóstolo dos gentios, o apóstolo o qual na nova aliança, então ele recebe as doutrinas, ele recebe então as doutrinas da graça de Deus para anunciar tanto aos judeus que infelizmente estavam ainda presos àquela lei, aqueles mandamentos, como diz aqui o apóstolo Paulo, os quais já infelizmente se tornaram rudimentos. Então eles estavam presos àquela lei, eles estavam presos àquelas ordenanças e àquelas doutrinas. Assim, então, Paulo veio para anunciar também a eles, para ensinar também a eles a mudança de lei, a nova doutrina, a nova aliança, o novo pacto, a graça de Deus. E então, ensinar a eles e também
a todos os gentios, a todas as gentes, os quais, não sendo judeus, mas tendo a fé que recebeu pela graça o chamado, devem viver a nova doutrina. Jesus Cristo, inclusive, na palavra, ele chega a mencionar, que não se pode, colocar vinho novo em odres velhos. Odre significa, ali como uma garrafa, aonde eles colocavam ali a água, eles colocavam o vinho, e eram feitas de peles de animais. Então, o Senhor diz que não se pode colocar o vinho novo no odre velho, ou seja, colocando o vinho ali, o odre velho não vai suportar o vinho novo e vai se rasgar, e desperdiçará todo o vinho, se perderá todo o vinho que vai, ali ser jogado fora. E não se pode, remendar, colocar remendo novo em pano velho, porque o remendo novo ele vai roturar, o pano velho. Ou seja, o Senhor estava falando que não podia e não se pode misturar as duas doutrinas, porque o velho é o velho, já passou, já saiu. O novo é o novo, é o que foi introduzido. Jesus Cristo, ele cumpriu a lei. Ao cumprir toda a lei do antigo pacto, do Velho Testamento, ele então, ele introduz, ele lança, e institui a nova lei, a graça de Deus. Por isso, é muito importante vivermos, sim, o pacto certo, a aliança certa. Então, irmãos amados, abençoados, mais que vencedores, a doutrina certa, a aliança certa é a graça de Deus, a qual nós vivemos hoje, nessa nova dispensação, nessa nova aliança, nessa nova era, a qual é a era de Cristo Jesus. E, inclusive, o livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, nos confirma isto. Quando o apóstolo fala às igrejas de Corinto, no capítulo 3, versículo 14, que os sentidos daqueles que ainda vivem a lei, o Velho Testamento, a velha aliança com os seus rudimentos e suas ordenanças, que não valem mais na nova aliança, no novo pacto. Então, ele diz que os seus sentidos, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está lançado nos seus olhos. Por quê? Porque ainda continuam ensinando o Velho Testamento, o qual ele diz aqui, por Jesus Cristo foi abolido. Portanto, se foi abolido, que significa foi findado, cessou, foi retirado, o que nós devemos viver é o novo, a nova aliança. A nova aliança, como diz o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 12, que diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Ou seja, o sacerdócio em Moisés, a partir de Moisés, era humano, era de homens, aonde eles eram as lideranças
que, liderava o povo, pois, começando por Moisés, que era o sumo sacerdote do templo, do tabernáculo, a partir dele foram vindo outros, até Caifás e Anás, que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes naquela época em que Jesus surgiu. E após a cruz, então, mudou o sacerdócio, pois o sacerdócio hoje não é mais humano, não é mais levítico, não é da ordem dos Levi, não é da ordem de homens, mas o sacerdócio hoje é Cristo Jesus, é celestial, o qual é o sumo sacerdote de nossas vidas. Portanto, se mudou o sacerdócio, aonde Jesus Cristo é o sacerdote, é o santuário, celestial, o qual nós devemos estar nele, como diz Colossenses capítulo 2, em que aqui Paulo diz que nós devemos estar nele, em Cristo Jesus, o qual no versículo 9 diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, aonde nele estamos perfeitos, o qual é o cabeça de todo o principado e potestade, de toda a criação. Então, é nele que estamos circuncidados, não no corpo, como foi os judeus, no prepúcio, mas no coração, o qual a nossa circuncisão é Cristo Jesus. E se vivemos um novo sacerdócio, como diz Hebreus 7, versículo 12, pois foi mudada então a lei, porque havendo mudança de sacerdócio, necessário é, e assim foi a mudança da lei, então vivamos a doutrina certa. E que isso vai ser aí um fator preponderante em nossas vidas. É um fator importantíssimo que vai nos trazer aí realmente uma vida de prosperidade, fraternidade, uma vida de paz, uma vida verdadeiramente vivendo o amor de Cristo Jesus, desfrutando da graça de Deus. Então, essa é a palavra de hoje, o tema: viver a aliança certa. Então, meus irmãos, ficamos por aqui. Vivam a aliança certa, vivam o Novo Testamento, a dispensação da graça, as doutrinas, as quais estão contidas nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, a partir de Romanos, a partir de 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e assim por diante, em nome de Jesus. Então, ficamos por aqui, em nome de Cristo Jesus. Tchau, tchau, meus irmãos. Fiquem com Deus. Acompanhe o trabalho o qual nós fazemos aí na obra do Senhor, do nosso Ministério Pés Descalços, nas nossas pregações também no Instagram e também nos nossos cultos online no Facebook, aonde pela manhã, sempre a partir das 11 da manhã, nós temos o nosso Bom Dia com a Palavra. Depois, a partir das 15, nós temos o nosso estudo, sempre com um tema, sempre com uma pregação diferenciada do Evangelho. E à noite, a partir das 19, com as nossas correntes de orações, súplicas e intercessão junto a Cristo Jesus, com palavra e oração a todos, em nome de Jesus. Então, com muita alegria, ficamos por aqui e eu vos convido, eu vos chamo, eu vos convoco. Vem comigo, meu irmão. Se inscreva aí no meu canal. Vamos lá. Faça aí o seu comentário, dê o seu like. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Graça e paz. E viva a doutrina certa.